Células cancerígenas. Trabalho apresentado pelas alunas Aline de Brito, Camila Cordeiro, Janaína Gomes, Érica Cristine, Laura da Rocha, Lidiane Lohane e Vitória da Silva. O que é? É um grupo de doenças que surgem devido a uma multiplicação desordenada das células, capazes de invadir tecidos e outras partes do corpo. Causas do câncer. A principal causa do câncer são as mutações, que são alterações da estrutura genética das células. Por exemplo, o ciclo de uma célula normal baseia-se pelo crescimento da célula, a divisão dessa célula, o período de funcionamento e a morte dessa célula. Ou seja, ela cresce, se divide, entra em funcionamento e morre logo após. E agora nós vamos ver o ciclo da célula cancerígena, como ela se comporta. Essas células cancerígenas multiplicam-se de maneira desordenada e descontrolada, ou seja, elas se dividem mais rapidamente do que as células normais do tecido à sua volta, e o crescimento celular se torna contínuo. O excesso das células vai invadindo progressivamente todo o organismo, adoecendo todo o corpo, e geralmente tem capacidade para formar novos vasos sanguíneos que as nutrirão e manterão as atividades de crescimento descontrolado. O acúmulo dessas células desordenadas dá origem a tumores malignos. O ciclo da célula cancerígena, como podemos ver na imagem, vai acontecer a alteração do DNA, vai se transformar numa célula cancerosa e vai se transformar em um tumor maligno. Tumores e metástases. Na imagem esquerda podemos ver um tumor benigno e na direita podemos ver um tumor maligno, representação das células dele. Formação dos tumores malignos. É o acúmulo de células cancerígenas e, como podemos ver na imagem a seguir, temos o esquema de como elas se diferenciam-se. Ela se transforma em uma célula normal, depois ocorre uma divisão celular e no meio dessa divisão celular a célula é mutada. Após isso, ela se reproduz e depois ela se transforma no câncer. Como ocorre a metástase? As células cancerosas se desprendem do tumor e percorrem o corpo através dos vasos sanguíneos ou linfáticos, alcançando um lugar longe de sua origem, como mostra a imagem a seguir. Organismos de defesa contra o câncer. Quais são os organismos de defesa? Bem, nós temos o sistema imunológico, que ele é constituído por um sistema de células distribuídas numa rede complexa de órgãos, como fígado, baço, glândulos linfáticos, o timo, medula óssea e também na corrente sanguínea. Nós temos também a capacidade de reparo do DNA danificado pelas células cancerosas, a ação das enzimas responsáveis por eliminar substâncias cancerígenas também de nosso corpo. O sistema imunológico. Esses órgãos que eu citei são denominados órgãos linfóides e estão relacionados com o crescimento, o desenvolvimento e a distribuição das células especializadas na defesa do corpo contra ataques de invasores estranhos. Dentre essas células, os linfócitos desempenham um importante papel nas atividades do sistema imune, relacionadas à defesa do corpo no processo de carcinogênese. Cabe aos linfócitos a atividade de atacar a célula do corpo infectadas por um vírus, oncogênicos, ou as células em transformação maligna, bem como de secretar substâncias chamadas de linfocinas. As linfocinas regulam o crescimento e amadurecimento de outras células do próprio sistema imune. Componentes químicos da célula. Temos eles, os componentes orgânicos. Nós temos as proteínas, as vitaminas, os carboidratos e os lipídios. As proteínas estão presentes em todas as estruturas celulares. Elas são formadas por aminoácidos e sua presença é indispensável para o metabolismo do organismo. As vitaminas, elas podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. São necessárias em pequenas quantidades pelo organismo e sua falta pode causar doenças. Os carboidratos são fundamentais, pois eles dão energia às células e ao organismo. São de 3 tipos: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Alguns têm função estrutural, como a celulose e a quitina, e de reserva, como o amido e o glicogênio. Nós também temos o lipídio, que são insolúveis em água e atuam como reserva de energia, isolante térmico e entre outras coisas. São classificados em glicerídeos, ceras, esteroides, fosfolipídios e carotenoide, compõem estruturas celulares.
Agora nós também temos os componentes inorgânicos, que temos os sais minerais e a água. Os sais minerais são formados por íons. Algumas de suas funções são formar o esqueleto, participar da coagulação sanguínea, transmissão de impulsos nervosos, entre outros. Sua falta pode afetar o metabolismo e levar à morte. Outro componente inorgânico é a água, substância encontrada em maior quantidade nos seres vivos. Pode dissolver diversas substâncias, por isso é classificada como solvente universal. No corpo humano, representa cerca de 70% do peso corporal. Participa de inúmeras reações químicas em nosso organismo. A água é fundamental para a vida. Obrigada, esse foi o nosso trabalho. Boa noite.